Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Reserve essa mistura para pincelar os pães prontos antes de assar. Unte somente com manteiga 2 formas de bolo inglês de 30 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de altura. Reserve. Em um recipiente, misture 2 ovos inteiros com 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Em seguida, acrescente 400 ml de leite morno e continue misturando. Acrescente agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Vá acrescentando agora aos poucos cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada e vá misturando até que dê ponto de mexer com as pontas dos dedos. Já com as pontas dos dedos, vá misturando até dar ponto de mexer com as mãos. Ainda dentro do recipiente, misture com as mãos até que comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e sove muito bem até que essa massa fique bem macia e elástica. Coloque a massa em um recipiente untado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, sobe delicadamente a massa somente para que ela volte ao seu estado normal, sem fermentação. Divida esta massa em 2 pedaços iguais e em seguida faça 2 bolas de mesmo tamanho. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pincele na superfície do retângulo de massa aberto a mistura de ovo batido. Isso vai fazer a colagem do coco ralado. Salpique em toda a superfície do retângulo de massa 50 gramas de coco ralado. Comece a enrolar o retângulo de massa no sentido do comprimento.
Depois de ter formado um cilindro de massa, faça uma marcação imaginária marcando 8 pedaços de mesma largura no cilindro de massa. Corte cada pedaço separando. Tente colocar esses pedaços de massa cortados na forma já untada, mas sem desmontar. Faça esse mesmo procedimento com a outra bola de massa também. Pincele na superfície dos pães já modelados e já na forma a mistura de ovo batido. Coloque uma outra forma maior do que essa embaixo para evitar que o pão queime a parte de baixo na hora de assar. Em seguida, salpique coco ralado na superfície de cada pão. Deixe descansar até que os pães cheguem no topo da forma. Com os pães já crescidos, leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que doure levemente a superfície de cada pão.